Olá pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre a importância de entender o nosso chamado vocacional. Esse mês de agosto, as vocações é um tema recorrente, se fala muito, e aí então pensar sobre a nossa vocação e o nosso chamado vocacional é algo extremamente importante para sermos felizes. Já queria pedir para você, curte o vídeo, compartilha, mande para quem você acha que esse assunto é interessante e pode ajudar. Vamos lá, vamos começar pensando que todos nós somos vocacionados. Ninguém vive sem uma vocação. Pelo fato de existir, significa que somos vocacionados. A vocação é um chamado inato, ela faz parte da nossa existência. Nós já nascemos com ela, nós não adquirimos vocação no período do tempo. Nós nascemos com a vocação e fazemos da vida este caminho belo de descoberta para saber, aqui eu fui chamado. E aí, à medida em que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos tendo percepções da vida, dos acontecimentos da vida que nos circundam, nós vamos descobrindo o nosso chamado. A vocação é algo que vem do coração de Deus para o nosso coração. E aí, neste processo da vida, nós vamos descobrindo este lindo caminho que produz sentido para a nossa existência. Portanto, nós poderemos concluir desde já pensando o seguinte: descobrir a nossa vocação significa descobrir um sentido para a nossa vida. Toda vocação, ou seja, todo chamado, porque vocação é chamado, requer uma missão, ou seja, nós somos chamados para algo. Somos chamados para fazer a diferença no mundo em que vivemos, somos chamados a fazer a diferença na nossa própria existência, somos chamados a fazer a diferença na vida dos outros, daqueles que convivem conosco, daqueles que nos circundam. Somos chamados ao, no final da vida, deixarmos um legado. Como que eu serei lembrado no final da minha vida? Qual o legado existencial que eu pude garantir, vivendo, respondendo ao meu chamado, cumprindo com a minha missão? Alguns são chamados a casar, constituir família, gerar filhos, a demonstrar no mundo que o amor é possível, que o amor é um caminho para a felicidade. Esses chamados ao matrimônio, eles possuem a missão de mostrar quanto o amor ainda vale a pena nesta sociedade tão secularizada, banalizada e sexualizada. O amor, ele é maior do que o sexo. Os filhos não são simplesmente até os 18 anos, mas são para a vida inteira. Viver a dois requer um processo de identificação, de empatia e de respeito. Então, as pessoas chamadas ao matrimônio são chamadas a mostrar ao mundo que o amor vale a pena e que é possível criar pessoas do bem, da justiça e da fraternidade para tornar o mundo melhor. Outras pessoas são chamadas à solteirice. São as pessoas que não sentem o chamado vocacional para a vida matrimonial, mas também não sentem o chamado vocacional para a vida consagrada. Optaram por viver na solteirice, optaram por viver solteiros, mas isso não significa que optaram por viver solitários. As pessoas na sua solteirice, ou seja, entendendo a sua vocação, que não é uma vocação nem religiosa consagrada e nem matrimonial, optaram por fazer de suas vidas uma vida solidária, demonstrando aos outros a diferença entre solidão e solidariedade. É possível viver sozinho? Sim, sem ter nenhum relacionamento ou viver numa comunidade religiosa, mas sendo uma presença de Deus no mundo. Outras pessoas optaram pela vida religiosa, pela vida consagrada ou ao ministério presbiteral, o ministério sacerdotal. Os irmãos, as irmãs, os padres, as freiras, aquelas pessoas que decidiram dedicar, consagrar a sua vida num instituto consagrado, doando a sua existência para fazer a diferença na vida dos mais necessitados, doando a sua vida a Deus, alguns de vida ativa, com missões concretas, outros de vida contemplativa, dando a sua contribuição no mundo com a oração que o mundo tanto precisa. Então, a vocação é aquilo que primeiro devemos descobrir. Descobrir a nossa vocação é mais importante do que discernir a nossa profissão. Então, pensar primeiro a vocação e depois pensar a profissão é o caminho mais adequado. A sociedade atual não nos ensina dessa maneira, porque somos questionados e indagados a todo momento, quando crianças: o que você vai ser quando crescer? Então, primeiro nós precisamos pensar:
a que eu fui chamado, qual a minha missão no mundo, para então pensar sobre a minha profissão. Vocação refere-se ao ser, aquilo que sou. Profissão refere-se ao fazer, aquilo que faço e quando faço, desejo fazer a diferença no mundo. Não são questões distintas, claro, elas estão atreladas umas às outras, mas respeitam sempre uma ordem. Por que nós temos tantas pessoas que ainda não descobriram o seu caminho, que se veem inseguras quanto ao curso universitário que querem fazer, o estilo de vida que querem adotar, porque primeiro estão pensando naquilo que vão fazer, sem antes conseguirem responder de fato aquilo que são. Ouvir o nosso chamado, responder ao nosso chamado, significa ter uma vida mais feliz. Deus vai se manifestando na nossa vida nas coisas cotidianas, no simples da nossa existência. Ele se manifesta nas pessoas, ele se manifesta nos sinais mais concretos, mais simples. Não adianta buscarmos o discernimento vocacional em questões muito grandes ou mirabolantes. É na experiência, é no testemunho, é naquilo que faz o meu coração bater mais forte. E aí então, penso que o caminho mais seguro para discernirmos a nossa vocação significa e implica reconhecer quais são as nossas habilidades naturais. Em que você é bom, em que as pessoas te reconhecem de fato que você faz muito bem. Isso são as suas habilidades naturais. Reconhecendo as suas habilidades naturais, você já vai percebendo qual a sua missão no mundo, ou seja, você já vai deixando florescer a sua vocação, o seu chamado. Responder à nossa vocação implica um processo de autoconhecimento. Se eu ainda não sei quem sou, dificilmente saberei o que quero e que irei fazer bem. Então, autoconhecer implica, é o processo, é o caminho para nós construirmos, discernirmos a nossa vocação. A partir daí, nós com certeza poderemos fazer um caminho lindo e feliz. Bom discernimento vocacional para você, pense sobre isso, porque é importante. Pensar sobre vocação significa pensar sobre o modo que eu escolhi para ser feliz.